presidente Lula e o presidente chinês Xi Jinping reafirmaram hoje a parceria comercial e diplomática entre Brasil e China. Durante o encontro em Pequim, eles assinaram diversos acordos entre os países. Os presidentes também falaram em ampliar fluxos comerciais. De Pequim, o enviado especial Américo Martins acompanhou tudo e tem detalhes para a gente. Terminou na noite dessa sexta-feira, aqui em Pequim, a visita de Estado do presidente Lula à China. Do ponto de vista político, essa visita foi um sucesso, assim como haviam prometido as chancelarias dos dois países. Eles esperavam colocar a relação entre Brasil e China num outro patamar, muito mais profundo e muito mais estratégico. Isso se refletiu na assinatura de 14 acordos entre os dois países e também numa série de acordos de intenção e compra e venda e negociação entre empresas privadas. Essa parte parece ser mais uma carta de intenções, mas com perspectivas muito positivas, tanto para o comércio bilateral como para investimentos chineses, especialmente nas áreas de infraestrutura. Houve também acordos e muita discussão sobre energia verde, sustentabilidade e um foco dos dois países para tentar combater as mudanças climáticas. O presidente Lula, no final, acabou não fazendo uma entrevista coletiva, não concedeu nenhuma declaração à imprensa, alegando que sua agenda estava muito apertada. Américo Martins, de Pequim, para a CNN Brasil. Muito bem, vamos ao debate. Então, os nossos 4 debatedores já estão por aqui. Eu vou começar com você, Samantha. Essa aproximação do governo brasileiro com a China, mais intensa, demonstra ou foi vista por muita gente como o apoio do Brasil ao governo comunista. Queria te ouvir. Bom, eu acho que uma aproximação do Brasil com a China é sempre bem-vinda, não vejo como um apoio ao governo comunista, até porque o Brasil tem grandes relações comerciais com a China. E desses protocolos que foram assinados, né, nessa ida do presidente, tem questões que são muito importantes para o Brasil, não é? A própria mudança da questão da regulação sanitária, da importação de produtos de origem animal, e a gente sabe que o Brasil é o maior fornecedor de carne da China, é extremamente relevante, né? Parcerias público-privadas na área de infraestrutura e tecnologia, a gente precisa disso para o Brasil crescer, para gerar emprego, então essas parcerias são sempre muito bem-vindas. E um aspecto que me chama muita atenção, que foi a assinatura de acordos em que essas relações comerciais não vão ser baseadas no dólar, não é? Mas sim numa outra moeda. Isso tem um aspecto positivo, porque reduz custos para o Brasil e também reduz a dependência do nosso país da moeda estrangeira. Aliás, isso era algo que os russos já vinham discutindo muito e pleiteando para que as relações comerciais não fossem pautadas exclusivamente no dólar, e me parece que é a primeira vez que o nosso país faz isso, e eu vejo de uma maneira muito positiva. Eu acho que relações diplomáticas é algo que o Brasil já tem tradicionalmente. O país, nós somos um país que mantemos relações com todos os países e somos admirados por isso. Isso deve ser sempre preservado, porque o que todos nós queremos aqui é o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Vamos lá, vou inverter a ordem agora, Zé Eduardo. Olha, eu concordo com a Samantha. Eu acho que o Brasil mudou a sua política exterior. Nós tínhamos visto e estávamos vendo, no governo Bolsonaro, era uma verdadeira tragédia nas relações com a China. Verdadeiras barbaridades praticadas por um prisma enviesado, ideologizado em relações internacionais do governo Bolsonaro. Agora foi corrigido. Né? Ou seja, nós temos agora novamente uma política de relação internacional em que o Brasil volta a ser protagonista, o que acho que é um marco nesse pouco tempo de governo Lula. Aliás, eu quero citar que a imprensa estava dando uma pequena ironia, uma pitadinha de ironia nessa recepção de Lula pelo presidente, porque ele foi recepcionado com músicas brasileiras. E uma das músicas que tocou é uma daquelas do final da ditadura, que é cantada pelo Ivan Lins, que fala de um novo tempo, né? E essa música tocou na chegada de Lula, ou seja, mostrando que era um novo tempo das relações Brasil e China, por força de uma mudança do protagonismo diplomático do Brasil, agora reposto, recolocado num patamar de absoluta dimensão saudável nessa perspectiva e sem o viés ideológico e absolutamente retrógrado do governo Bolsonaro.
Caio, você pode fazer para mim, por favor, um contraponto, então, da fala do Zé Eduardo com relação às duas políticas, né, internacionais com a China, tanto do governo Bolsonaro quanto do governo Lula. Fato que tivemos, né, com o início do governo Bolsonaro, vários arranhões com o governo chinês, era início também você estava aqui, inclusive, na CNN, sim, era o início também da nossa... do coronavírus e, enfim, e aí tinha toda, enfim, falas até dos filhos do presidente, polêmicas, não vou repetir aqui. E agora essa aproximação do governo brasileiro com a China, que é nosso grande parceiro comercial. É importante pontuar que os arranhões do antigo governo, em termos de diplomacia, eles ficaram no campo da retórica, né? Tanto que as exportações brasileiras para a China cresceram. Então, objetivamente, né, o agronegócio, a balança comercial brasileira não foram prejudicados. Eu queria fazer um contraponto, porque acho que é ponto pacífico aqui no debate, que a visita foi um sucesso do ponto de vista comercial, mas eu queria chamar a atenção para duas coisas, inclusive amarrando com o nosso primeiro tema, Luciana. Tem a fala do João Pedro Stedley, né? Quando foi entrevistado, a sequência da fala diz o seguinte: nós viemos com o objetivo de conhecer as experiências da China na área da agricultura, porque pouca gente comenta no Brasil, mas aqui é essencialmente uma agricultura familiar por conta da reforma agrária que foi feita na época da Revolução. Por favor, pesquisem a grande fome chinesa entre 1958 e 1962 pela implementação, né, de um viés socialista, né, no campo, e vejam o que aconteceu. As estimativas, né, inclusive muitas delas reconhecidas pelo próprio Partido Comunista Chinês, é de que morreram aí entre 15 a 55 milhões de pessoas de fome. E vamos combinar que a China importa do agronegócio brasileiro. A outra coisa que eu gostaria de pontuar, que eu acho que foi um ponto fraco dessa visita do Lula à China, é a postura complacente, leniente do Brasil em relação à questão da Ucrânia. Vamos lembrar que o Lula disse que o Zelensky não pode querer tudo. O Brasil não assinou, né, a declaração da cúpula da democracia que exigia a retirada, né, das tropas russas. E aqui eu cito, inclusive, o nosso analista sênior aqui da CNN Brasil, o Lorival Santana. Ele diz o seguinte: o presidente está embriagado com a ideia de que pode exercer um papel na questão da Ucrânia. Ele faz um alerta, Lorival: a ambivalência e a complacência com a Rússia podem tornar o Brasil uma linha auxiliar da China na estratégia com a Ucrânia. E a gente está falando aqui da violação aos direitos humanos, a violação máxima, que é a guerra não provocada. O Caio faz aí uma referência, né, Zé Eduardo, ao própria parceria entre Rússia e China e ao fato do presidente se colocar, e aí eu te pergunto, Zé Eduardo, depois eu vou passar para o Tardelli também, o fato do presidente se colocar veemente nessa condenação da invasão russa à Ucrânia, porque também indo à China agora, a gente tem ali o nosso maior parceiro comercial. Como seria o comportamento, então, do presidente brasileiro? Sabe, eu me lembrava agora, quando o Caio falava, em 2010, eu atuava junto com o Dilma Rousseff na campanha eleitoral dela, nós fizemos um recorrido, como dizem os espanhóis, em alguns países da Europa, falando com alguns chefes de Estado. E eu me lembro de alguns chefes de Estado, dentre eles o então presidente da França, Sarkozy, que falava o seguinte: ele falava, Lula chegou a dizer isso textualmente, precisa ser o secretário-geral da ONU, porque o que esse homem fez do ponto de vista das relações internacionais, das negociações, é um grande avanço. Ouvi isso também de outros líderes de outros países que naquele momento nós estávamos colocando. E não havia porquê, eram reuniões privadas, não havia porquê esse tipo de colocação ser feita. Ou seja, Lula, quando foi presidente da República, assumiu um papel de liderança e de pacificação do país em conflitos que não pode ser ignorado no seu histórico de vida e no seu histórico de presidente da República. Hoje, me parece, ele está partindo para a mesma premissa. Ou seja, por que o Brasil tem que ter essa síndrome de vira-lata e não pode se projetar internacionalmente para tentar ser mediador de conflitos, dialogar com governos? Eu, pessoalmente, não concordo com aquilo que a Rússia fez em relação à Ucrânia, mas eu acho que nós temos o dever de buscar o diálogo entre esses países para tentar a paz. A paz é fundamental. Essa guerra está afetando o mundo. O Brasil tem força para isso, Zé Eduardo? Ou a gente está assim, se superestimando? Não, eu acho que nós temos que perder um pouco essa síndrome que nós temos de rebaixamento.
O que Lula teve em vários momentos, inclusive, lembro das relações do Irã, dos Estados Unidos, o papel que nós desempenhamos, a formação dos BRICS, nós temos que voltar a isso. O problema é que o Brasil se amesquinhou durante o governo Jair Bolsonaro. Infelizmente é isso. A retórica que o Caio disse que não teve eficácia econômica tem eficácia sim nas relações internacionais e na desqualificação brasileira perante o mundo. Teve sim. E isso tudo agora nós estamos retomando esse processo. E Lula, mais uma vez, mostra que é um estadista buscando construir relações internacionais. Essa é a situação, reconhecida por todos naquele período. Claro que a oposição brasileira jamais reconhecerá isso, mas naquela época era algo evidente, indiscutível e salientado por todos os governantes desse país, do mundo inteiro. Muito bem, quero ouvir o Tardelli, então. Olha, eu não sou exatamente um especialista em política externa, mas eu sempre fico pensando, e eu pensava muito nisso, por que a gente tem que escolher um lado da guerra? Se o que o Lula pretende é escolher o lado da paz. Ele não se sente à vontade em nenhum dos apoios. Eu acho que ele, como um líder mundial que ele é, e nós precisamos reconhecer que o Lula é um líder mundial, por menos que as pessoas gostem disso, algumas pessoas gostem disso, o Lula é um líder mundial. O Lula tem eco naquilo que diz e naquilo que propõe. Se ele está entendendo, se ele está percebendo que há um viés, que há uma possibilidade de estabelecer um diálogo superior, eu acho que ele deve investir nisso e não tem que se preocupar em estabelecer agora de que lado ele vai ficar. A questão comercial com a China é uma questão comercial que para nós é vital. A política externa, certo, feita até com aquela gestão absolutamente amalucada do Ministério das Relações Exteriores que nós tivemos, claro que colocou o Brasil numa situação meio que de pária internacional, aquela pessoa assim, o bêbado da festa, certo? Que não deve ser considerado para nada. Nós estamos voltando ao cenário mundial agora. Esse retorno é um retorno paulatino, é um retorno que vai se dar passo por passo. Lula pisa em ovos, porque ele tem que, ao mesmo tempo que construir pontes, ele tem que reparar as pontes que foram desfeitas. Eu discordo, Caio, quando a gente diz que a mera retórica nada produz muita coisa. A retórica tem uma força demolidora. E nós temos que refazer essas demolições. Nós temos que reconstruir essas pontes, temos que reconstruir essas arenas de discussão, onde o Brasil sempre teve protagonismo. Eu acho que o Lula pretende retomar esse protagonismo e a gente tem que torcer por ele. Se ele conseguir aquilo que ele pretende, ele passa a ser um líder absolutamente icônico mundialmente durante alguns e muitos bons anos e muito boas décadas. Se ele não conseguir, a guerra vai continuar independentemente do lado que o Brasil estiver. Caio, vou te dar um minutinho para dar um minutinho também para a Samanta para a gente fechar essa rodada. Eu só achei engraçado imaginar que agora com Lula o Brasil não é mais o bêbado da festa. Mas, bom, feita essa breve colocação, eu acho que o reconhecimento internacional do Lula como um grande líder, e aqui foi citada a data pelo ex-ministro, José Eduardo Cardoso, ele se deu antes dos grandes esquemas de corrupção revelados aí pela imprensa, pela polícia e pela justiça. Barack Obama chegou a se referir a Lula como o cara, mas depois, na sua biografia, ele fez uma ressalva sobre isso, inclusive mencionando os escândalos que a gente já sabe muito bem. Então, eu acho que o Lula ele busca, sim, reabilitação internacional, mas falar em protagonismo brasileiro nas relações internacionais pode soar como demagogia. Até, de novo, citando mais uma vez o Lorival, ele diz o seguinte: o governo está tentando plantar na imprensa brasileira a ideia de que existe espaço para o Brasil ter um papel mais importante, isso nessas questões de guerra, esse tipo de coisa. Faça uma pesquisa no Google News, você não vai encontrar nada. Vou passar então aqui para a Samanta. Apesar de tudo isso, ontem a gente teve aí o presidente Lula na revista Time, entre as pessoas mais influentes do mundo, e aí a questão era ambiental, mas eu passo para a Samanta.
Bom, é claro que o Brasil tem que se posicionar nas questões diplomáticas e a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia é muito delicada, até porque o Brasil também tem grandes relações comerciais com a Rússia. No entanto, um chefe de Estado, como presidente, a gente tem que se colocar do lado certo. A gente não pode ser conivente que um país invada o outro da mesma maneira que invadam-se terras. Tem que ter uma certa coerência e uma responsabilidade nesse sentido. Eu acho que a crítica que o Caio faz, eu concordo, é que o presidente tem que se colocar no sentido de que não é admissível que a Rússia invada a Ucrânia e tem momentos que, por mais que a gente tenha relação diplomática, a gente tem que ficar do lado correto. Sim, sim, Zé, pode falar. Eu diria o seguinte, o lado certo, Samantha, é a paz. O presidente já se posicionou em relação à invasão, ele chegou a falar, mas o lado certo de uma guerra, sabe qual é? A pacificação, é resolver o problema. E o Brasil, Caio, vamos perder essa síndrome de vira-lata. Nós temos protagonismo sim, nós somos um país pujante, não vamos nos desqualificar. Nós temos condições de ter uma inserção nacional, basta não querermos ser subservientes, como foi Jair Bolsonaro, ao tentar se submeter o tempo inteiro a Donald Trump. Ou seja, nós temos condições de fazer isso, vamos acreditar em nosso potencial. Nós já fizemos no governo Lula muita coisa nessa perspectiva. Eu me lembro quando eu era ministro, eu fui convidado para reuniões do G7. Depois nunca mais vi isso acontecer com o rebaixamento que nós tivemos nas nossas relações diplomáticas por Jair Bolsonaro. Ou seja, vamos não desqualificar, vamos acreditar nesse país, vamos acreditar que nós temos um papel sim nesse processo da guerra e todos os outros das relações que acontecem no mundo, porque nós somos importantes, não vamos nós mesmos nos desqualificar. Muito bem, olha, acabou o debate aqui para Samantha Meyer. Muito obrigada, Samantha, você está aqui comigo hoje, vai estar mais para frente também, para o Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso, os dois também estão liberados nesse momento. Roberto Tardelli está de castigo comigo aqui ainda.